Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha Kalpataruvasya Kipasindu Vivacha Patitanang Pavane Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vachalang Pangung Lang Hetagirim Yat Kipatamahang Bande Paramananda Madhavam Vrindavai Tulsidev Vai Piya Vai Keshavasya Krishna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakashanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukto Bhakti Pramodaksha Jagod Varuna Dheyam Sada Paribhavagnam Avishtaduham Tethas Padam Siva Viranchanutam Saranyam Bhitatiham Panutopal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charuna Ravindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chataya Vispurjita Gamapiga Bhavadu Shivadarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Kipam Karosi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Bindu Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Bindu Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro dijabaro jugodharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasurair Bandito Dibharupam Bhuktin cha muktin cha dada sinitam Bhavanurupena sada naranam Ganga tarangaramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tobam bhagam Narayano priyamanangamadapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisha Vadane Lakshmir Jasya Vakshasi Jasyaste Hidaya Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jnanataha sulabha muktir bhuktir jagyati punnataha Sheyam sadhana sahasrair
Krishna Bhakti Sudurlabha. Jnanataha sulabha muktir bhuktir yagyadi punyataha sheyam sadhana sahasrair Krishna Bhakti Sudurlabha. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que a alma condicionada, por conta do seu esforço pessoal, nunca pode encontrar nenhuma bênção, nenhuma auspiciosidade. Pelo contrário, ela só pode encontrar grandes problemas na vida. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que a alma condicionada, com o desejo em nome de procurar bênçãos para a própria vida, pode encontrar grandes problemas, grandes inauspiciosidades. Então, é por isso que, de qualquer maneira, nós devemos nos deixar controlar pelo Guru, pelo Vaishnava e pelo Senhor Supremo, e não por Maya. Se nós queremos ser controlados por Maya, então, em tempo incalculável, nós não podemos receber nenhuma auspiciosidade, nenhuma bênção. Isso é impossível. Se você prefere se deixar controlar por Maya, então, em tempo indeterminado, você não pode encontrar nenhuma auspiciosidade. Você vai correr na direção da inauspiciosidade. Então, o Shuddha Guru Vaishnava, a associação com o Vaishnava puro, é muito, muito, muito importante. É tão importante que você vai entender se nós recitarmos o Bhagavatam citando esses versos. Tão importante que no Chaitanya Charitamrita está escrito: um segundo dividido por 11. Esse tempo seria suficiente para dar para um discípulo o sucesso absoluto, Krishna Prema. Mas mesmo assim nós não conseguimos realizar este ponto. É impossível. E é por isso que Bhaktivinoda Thakur ora aos pés de lótus do Senhor Supremo. Por favor, arranje um modo para que eu possa aumentar a minha fé nos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas, nos pés de lótus dos Vaishnavas a cada fração de segundo. Bhaktivinoda Thakur ora aos pés de lótus do Senhor Supremo: Prabhu, por favor, arranje para que a cada fração de segundo eu possa aumentar a minha fé nos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas. Caso contrário, será impossível para mim cortar Maya. Praticamente impossível. Então, qual é o ponto? Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: dessa maneira, lutar contra Maya, você vai gastar tempo indeterminado e você não vai obter sucesso. Você precisa depender no Shuddha Guru Vaishnava, no Vaishnava puro. E aí sim você pode alcançar o sucesso. Caso contrário, não. Somente problemas. E o ponto principal qual é? O problema com a alma condicionada. A alma condicionada está já em Maya. Ela está na armadilha da ilusão. Mas mesmo assim ela não pode perceber que ela está em Maya. A alma condicionada, o seu problema principal. Você pode falar incontável filosofia. Bhaktivinoda Thakur disse, mesmo assim eles não conseguem alcançar o sucesso. Se eles crescerem um pouquinho de fé no Guru, no Vaishnava, no Harinama, talvez tal pessoa tenha feito muitas coisas erradas antes. Ele quis destruir sua própria vida espiritual, mas no presente ele desenvolveu um pouco de fé nos pés de lótus do Vaishnava puro. Ele gosta de ouvir Harikatha, ele quer conhecer os Vaishnavas puros. Ele quer ouvir o Aprakrita Harinama. Então, naquele caso, Bhaktivinoda Thakur disse, essa jiva pode desenvolver bênçãos, a auspiciosidade, mas caso contrário, aqueles que decidiram
ir para o inferno. Eu vou desfrutar. Eu vou desfrutar a minha vida. E o que você vai fazer para eles? Eu quero desfrutar somente. Alguém que esteja somente querendo desfrutar. Tal pessoa não consegue ouvir o Harikata. Bhaktivinoda disse, você pode dar Harikata para tal pessoa, mas esse Harikata bate neles e volta. Isso é um grande problema. E o ponto principal qual é? A alma condicionada não realiza que ela está presa em Maya. Se ela pudesse realizar, então a questão de se fazer livre de Maya surgiria, mas eles não percebem que estão presos. Esse é o problema principal. A alma não percebe que está presa. É por isso que ela nunca quer se libertar de Maya. Eles não querem se libertar de Maya. Suponha que alguém esteja dentro da cadeia, seja preso numa cadeia, e dentro daquela cadeia ele se sinta muito confortável. E já aconteceu. Tem pessoas que são perigosas, por exemplo, pessoas muito perigosas. Eles são tão antissociais que eles são presos. E eles saem e fazem o dobro do que fizeram. Então, para eles, ser preso não é a solução, né? Vamos imaginar um policial que coloca alguém dentro da cadeia. Mas dentro da cadeia, se alguém volta, e ele faz o dobro dos crimes. Então, para ele, a prisão não foi uma solução. A única solução seria se associar com Shuddha Guru Vaishnava, como o caso na associação com Narada Maharaj. Aquele caçador cruel. Mahaprabhu fala sobre isso com Sanatana Goswami. Ele matava animais o tempo todo, mas pela associação com Narada Muni, ele se transformou. Vocês sabem que Valmiki é o autor do Ramayana. Ele pôs o Ramayana por escrito, originalmente. E ele era um bandido perigosíssimo antes. Mas pela associação, pela conexão, pela relação com Narada Maharaj, o coração dele se transformou. Mesmo pássaros e animais, pela associação de Chaitanya Mahaprabhu, e vem próprios animais ferozes, feras. Pela associação com Chaitanya Mahaprabhu, eles mudaram de sentimento. Então o maior problema qual é? A alma condicionada não pode realizar que ela está iludida, que ela está sendo hipnotizada por Maya. Eles não conseguem imaginar. Eles pensam que estão numa vida muito interessante. O que quer que eles façam, eles pensam, isso aqui é muito bom, fiz escolhas boas, estou vivendo o que eu desejo. E esse é o problema. Então, o verso com o qual nós começamos, se você segue o caminho do conhecimento, muitos Vaishnavas, eles não são Vaishnavas verdadeiros, eles estão seguindo Tantra, Mantra e até mesmo as previsões astrológicas. Elas podem se mostrar falsas pelo poder do Guru dos Vaishnavas. Hoje em dia tem muitos Vaishnavas fazendo Tantra, Mantra, muitos jogos, muitas manipulações energéticas, mas mesmo assim eles não vão alcançar o sucesso espiritual. Porque pela misericórdia do Guru do Vaishnava de Balarama, os Vaishnavas puros podem fazer o que quiserem, o que for necessário, pela misericórdia de Balarama. Então, se você seguir o caminho de Jnana, você não vai alcançar o sucesso. Se você seguir o caminho do Yoga, você não vai alcançar o sucesso. Você pode ter um pouquinho de sucesso, mas não alcançar a solução permanente. E o Karma Kanda, o caminho do Karma, é uma grande armadilha. O caminho do Karma. Se você faz Karma, você quer ser um homem de família, que segue a vida familiar, quer resolver um problema, depois outro problema aparece. Mas no fim eles vão descobrir que eles estão
circundado por incontáveis problemas, como uma reação atômica. Bombardment of one and total element with that chain-wise. It can bombard other, this way energy releasing. Enormous energy. Atomic reaction. Assim como numa reação em cadeia da explosão de um átomo, que um explode depois do outro. Então, a questão do karma não alcança a solução. Você vai resolver um problema e outro problema aparece. Você resolve o outro problema e mais um aparece. E não tem fim. E dessa maneira, Chaitanya Mahaprabhu diz repetidamente, não procurem esse caminho. Essa é uma atividade equivocada. Se você vai continuar fazendo karma, não tem solução. E talvez Jnana, mesmo que você pode chegar a algum nível de conhecimento, mas mais cedo ou mais tarde você pode cair do processo. O Senhor Brahma se descobriu incapaz e disse ao Senhor, enquanto eu tentar aplicar o processo do conhecimento, eu vou me encontrar perdido. Através do conhecimento, ninguém pode realizar o Senhor Supremo. Mas aquele que se render totalmente e dizer, eu estou sem ajuda de ninguém, por favor, me ajude. E se ele procurar a divina ajuda do Guru do Vaishnava, do Senhor Supremo, ele vai achar uma solução para a condição material. Caso contrário, é impossível. Então, o Senhor Brahma diz, o meu esforço relativo a Jnana, eu quero jogar fora o conhecimento. Eu não vou buscar esse caminho de acumular informações. Eu não vou tentar fazer isso novamente. O caminho do conhecimento não é o que vai me levar até Deus. Então, de maneira afirmativa, diz este mantra, esta palavra significa submissão. Quando você presta reverências para alguém, por um Guru, por um Vaishnava, para o Senhor Supremo, então seguramente você consegue desenvolver humildade. Mas se você for um trapaceiro, o seu pranam, a sua reverência é inútil. E as pessoas não estão interessadas em distinguir. Eles não estão interessados em compreender a diferença entre o Vaishnava puro ou karmis, gyanis disfarçados de Vaishnava. Esse é o grande problema. Esse é o problema principal e mais perigoso. Bhaktivinoda Thakur diz isso. Para entender quem não é um devoto, vestido de sannyasi na posição de um acharya, ele não é um devoto. Ele parece um devoto. Ele está ocupado em karma kanda. O que significaria dizer isso? Qual é a definição? Significa que ele não é um devoto. O devoto significa devoção. Você tem que tentar ao máximo alcançar a satisfação completa de Krishna. Se você não puder fazer isso, você pode fazer um pouco de bhakti. Mas se você estiver fazendo erros, a sua bhakti vai ficar contaminada. Então esse tipo de devoção não vai satisfazer o Senhor Supremo. Uma devoção parcial. Você pode tentar, mas ela se contamina com outros desejos que você possa ter. Eu ouvi um outro exemplo do meu Guru Varga. Como o Senhor Supremo não pode aceitar esse tipo de bhakti. Suponha que alguém está cozinhando um grande doce, um doce maravilhoso, com ghee feito das vacas indianas, que são muito saborosos. Um doce muito maravilhoso, que você não possa nem imaginar, com os melhores ingredientes. E depois disso, quando alguém for servir aos Vaishnavas, eles comem a paramana e cospem no chão. Por quê? Porque estava cheio de pedrinha. Aquela pessoa não sabia. 40 anos atrás, nós sabemos, isso aconteceu. De propósito, alguém colocou pedras brancas dentro do arroz para
conseguir ganhar mais dinheiro, fazer o arroz mais pesado. E isso criou um problema terrível. Você não podia nem olhando ver que era pedra. Era muito perfeitinha, parecia arroz. E na hora de comer, você não conseguia comer. Então, dessa maneira, ainda que alguém prepare um doce maravilhoso, se ele deixar pedras no arroz, o Senhor Supremo não vai aceitar, porque tem algum defeito ali no meio. Então, da mesma maneira, todos os diferentes anartas, os desejos paralelos contaminam Bhakti. E o Senhor Supremo não pode aceitar a oferenda daquela alma completamente. Porque a definição da devoção pura é Anabhilasthita Shunyam, Gyana Karmadi Anavritam, Anukulyena Krishna Nushilanam Bhakti Rutama. Então, Anabhilasthita Shunyam, o que significa isso? Não pode haver nenhuma gota de desejos paralelos que não sejam idênticos aos desejos de Krishna no nosso cotidiano. Aí sim nós alcançamos Bhakti pura. Então, existe esse Anabhilas. Eu posso usar esta palavra. Anabhilasita esclarece que da raiz nós temos que purificar totalmente nossas ações. Gyana Karmadi Anavritam. Ele não usa a palavra Shunyam, que significa zero. Ou seja, sim, ele usa Shunyam, que significa que nenhuma gota de desejo pessoal pode estar dentro do processo de Bhakti para você alcançar a perfeição. Gyana Karma, por exemplo, o conhecimento e o karma não está sendo ligado a zero. Então, os desejos pessoais devem ser zero. Mas um pouco de karma e um pouco de conhecimento estão presentes no processo. Mas eles não podem estar contaminados com um desejo mayavadi. O que significa isso? Com algum desejo de ser tratado como Deus. Então, vamos imaginar um devoto cozinha no templo. No templo, um devoto cozinha de noite. E um outro homem cozinha de dia. E ganha um salário de 10.000 rúpias. Então, imagine que de dia um homem casado, quanta pureza ele tem. A maioria dos templos tem pessoas que foram contratadas para cozinhar. Você vai encontrar isso. Eles são contratados para cozinhar, mas se o Senhor vai aceitar isso, não se sabe, porque eles estão contratando uma pessoa que não alcança a pureza para cozinhar para a deidade. Então, eu falei sobre isso na época do Corona, sobre como devemos preparar a prashada. Porque tem uma situação exclusiva. Estava todo mundo trancado em casa e todo mundo era forçado a escutar a Harikatha. Então, as pessoas cozinham de dia e contratam um homem pago para cozinhar para a deidade nos templos. Ele ganha um salário para cozinhar. O Senhor Supremo não vai aceitar isso. Um homem pago por salário não é um devoto. Se alguém está cozinhando para ganhar dinheiro, o Senhor Supremo não vai aceitar. Então, hoje em dia, você vê que os brahmacharis, os sannyasis, ganham salário. Eu estou dando risada. Então, como eles podem fazer bhakti? Eles estão ganhando um salário. Salário significa o quê? Que você é um homem sendo pago. Você é um trabalhador interessado em dinheiro. E como é que você vai desenvolver bhakti? Isso não é uma atividade devocional. Eu não sei como eles vão adiante assim. Então, quem cozinha de dia está fazendo karma. E de noite, vamos imaginar que um devoto verdadeiro cozinha para a deidade de noite no templo. Ele cozinha com toda a devoção, com todo o respeito e amor. E isso sim pode ser chamado de bhakti. Então parecem as mesmas atividades. Duas pessoas estão cozinhando. Um cozinha de dia, o outro cozinha de noite. Ele fala, ele também está fazendo uma atividade devocional, ele está cozinhando para a deidade? Não, não é devocional, porque ele ganha salário. Então aquele que cozinha de noite, aquele sim está sentindo devoção. Então, externamente, as duas coisas parecem idênticas, mas você tem que realizar. Bhaktivinoda Thakur quis dizer que é uma questão de vida e morte. Nós não estamos sentados aqui para brincar com você. É uma questão de
sobrevivência do nosso eu interno, da nossa alma. Agora, a questão se trata da salvação da nossa alma. Nós não estamos aqui sentados para fazer política. Nós estamos aqui lutando pela vida ou pela morte da nossa alma. A gente não pode cometer erros. Se você fizer uma decisão errada, você vai se perder nesse mundo infinito, nesse universo infinito. O cosmos é infinito para nós. E você pode correr para onde você quiser, para sempre, mas você não vai achar a resposta se você cometer erros. Nessa condição, você vai ter que decidir. Você vai ter que decidir o que fazer e o que não fazer. Se você fizer um único erro na sua vida, nas suas decisões, pode estragar toda a sua vida espiritual. Um único erro. Você fala, isso não é um erro. Mas um erro pequeno, na verdade, pode destruir a sua vida espiritual. Cuidado. Então, Bhaktivinoda Thakur muitas vezes dizia, não faça erros, não cometa erros. Ao identificar um Vaishnava puro, ou ao identificar um trapaceiro, se você fizer um erro, você vai aceitar um trapaceiro como guru. Isso é um grande problema. E você vai se perder. Você vai aceitar o devoto puro. Ele não é um devoto puro, ele é inútil. Esses dois são os dois piores erros. Isso é um dilema. Esse é o grande problema, o grande dilema. Se você achar que um trapaceiro, ele está coletando só dinheiro, a vida dele não está dedicada ao serviço do Senhor Supremo. O que significa isso? Ele não está pregando pelo benefício absoluto de todos. A técnica dele é como coletar dinheiro. Eu vou falar de maneira doce e todo mundo vai me dar dinheiro. Que Maharaj maravilhoso. Ele pega a doação e põe no bolso. Você, na verdade, tal pessoa está sendo cruel. Eu acho que você não leu o Siddhanta que fala sobre isso. Bhaktivinoda escreveu sobre isso. Você leu? Como é que você se surpreende que isso existe? Não tem surpresa. Bhaktivinoda escreveu sobre isso. Na minha presença, eu já observei um homem falando coisas inúteis, uma filosofia inútil, por uma devota que veio fazer pergunta. Se eu falasse Siddhanta imperfeito, se eu manipulasse uma pessoa, ela não poderia entender, não é? Maharaj, o que ele fala está certo, ele é sannyasi. Mas, se eu fizer isso, eu seria cruel. Eu estaria agindo de maneira cruel contra a alma. As pessoas pensam, eu peço uma espada e bato em alguém, eu dou um soco em alguém. Eles acham que isso é cruel. Bater em alguém ou torturar alguém mentalmente. Eles acham que isso é uma ação classificável como Jiva Himsa, como violência contra a alma condicionada. Jiva Himsa significa que tal pessoa está sendo cruel com uma jiva, com uma alma, né? A pessoa acha que então a violência física é a crueldade contra alguém. Mas não é essa a verdadeira crueldade, não. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz que a verdadeira crueldade, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse isso. Jiva Himsa significa, não significa somente que alguém está sendo apanhando violência física. Violência contra a alma condicionada, internamente significa, o verdadeiro significado é manipular uma alma. A Jivatma não é um corpo, então não é se ela apanha ou não que ela recebe violência, mas se ela é levada por um falso Vaishnava, isso sim é violência. A sua alma está dentro de você. Você não quer ser liberado porque você se sente confortável dentro do seu corpo, ok. Mas o dia que você perceber que você não pode ser protegido por ninguém além do Vaishnava puro, você vai se sentir perdido se ele for embora, não é? Você não está caminhando
na hora certa, você não está pulando na hora que você tem que pular. Você tem que escolher de maneira perfeita. As pessoas pensam que Jiva Himsa, violência contra a alma, seja apanhar. Mas o verdadeiro significado de Jiva Himsa é manipular uma alma, manipular a Jivatma, que está dentro do seu corpo, a alma. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, a violência contra a alma condicionada significa dar conselhos errados e levar uma pessoa para Karmakanda, levar uma pessoa para o desfrutar. Ok, você desfruta, você canta Hare Krishna e acabou, pronto. Você pode cantar os santos nomes e vai desfrutar. Dessa maneira, a pessoa não vai poder cantar os santos nomes, porque ele está sendo guiada por um falso guru para desfrutar. Ele está querendo desfrutar, é por isso que ele quer manipular os outros. E assim eles vão trazer grande inauspiciosidade para o mundo inteiro. Não sou eu que falo, Bhaktivinoda Thakur fala isso no comentário dele do Upadeshamrita. Se você ler o comentário de Bhaktivinoda Thakur no Upadeshamrita, você vai encontrar esta explicação. O problema dos falsos Vaishnavas que destroem o mundo inteiro e destruem a si mesmos. Eles estão criando um caminho novo. Aqueles que estão criando um caminho novo. Eles falam, isso aqui é melhor, isso aqui é bom. Mas eu posso provar para vocês, o Guru Varga nunca quis falar dessa maneira. O Guru Varga não permite que falemos essas falsas filosofias. Existem muitos acharyas hoje em dia que estão manipulando as pessoas. Você tem que fazer assim, assim. Mas isso não está escrito. Qualquer conhecimento que eu recebi na minha vida, que você vai receber de mim, tudo deve estar escrito com o Guru Varga, deve estar em linha com o Parampara, com uma linha. Se eu disser uma frase, uma palavra desviada do caminho do Guru Varga, por isso eu serei punido. Não é um jogo. Se pelo menos uma palavra se desvia do caminho que o Guru verdadeiro aponta, eu serei punido. Eu não posso pregar de maneira imperfeita. Por que eu estou falando assim? Então, Harikatha e Kirta significa uma linha reta com o Guru Varga, com a tradição dos Vaishnavas, Shrotapanta. Eu não tenho direito de dizer algo que seja novo, não seguindo o Guru Parampara. Aquilo que eu não recebi no Guru Parampara, eu não posso concluir que possa ser aceitável. Bhaktivinoda Thakur disse, esse que faz isso é um falso acharya, um falso pregador, e todos os seus seguidores irão para o inferno. E essa nova técnica, nova filosofia que foi inventada, ela será destruída no inferno. Em 20 anos, 30 anos, ela vai sobreviver talvez, depois que o Vaishnava morre. Mas mais cedo ou mais tarde os seus seguidores vão dizer, o nosso Guru disse coisas erradas. Eles vão chegar nisso, isso está acontecendo agora. As pessoas estão descobrindo, o meu Guru disse isso. Ele estava explicando isso cientificamente, mas na verdade não está nas escrituras. E as pessoas estão dizendo, Jai Gurudeva, porque eles querem manter o falso ego que foi apontado pelo Guru. Eles não estão interessados em abraçar a verdade absoluta. Eu digo isso para vocês. Eles estão interessados em manter o próprio ego e o ego de um falso guru para poder se projetar na sociedade. Eu sou honesto. Eu não estou trapaceando. Se eu não estiver trapaceando, eu posso dizer 100%. Se você vê uma pessoa 5 dias atrás, seus olhos, suas atividades, seu humor, em 1 ou 2 dias, se ele ouve o Harikatha, alguma doçura se desenvolve dentro dele, porque Bhakti nasce. Você pode descobrir isso. 5 dias atrás, uma pessoa estava com um olhar sujo, e depois de 5 dias ouvindo Harikatha e fazendo Kirtana, e se associando com os Vaishnavas puros, a pessoa muda e tem um olhar doce. Muda tudo. Isso é chamado de Harikatha. Essa é a atividade devocional verdadeira. E muitas vezes eu disse que pratista eu estou sendo dúplice para coletar fama. É um kirtana em Bengali que Bhaktivinoda escreveu somente por pratista.
pelo mundo afora, não pelo mundo afora, nos 14 sistemas planetários ou até no universo inteiro. Qualquer problema que você encontra, qualquer problema, atrás disso o segredo é pratista. Mesmo nos planetas celestiais, Indra, Varuna, eles competem por conta de pratista, para ver quem é que tem mais poder, quem é o mais famoso, quem é o maior dos semideuses. Até entre os rishis, os munis e os rishis às vezes competem. Eles querem provar que eles são os mais famosos, que a minha posição é mais elevada que a sua. E eu posso dar até exemplos disso e você vai ficar surpreso. Um exemplo eu vou dar. Você ouviu o nome de Vashishta Muni? É um caso muito interessante. Vashishta Muni é um sadhu que está no Srimad Bhagavatam. Então, ele acredita no Senhor Supremo, apesar de... E tem Vishvamitra, você já ouviu também falar do sábio chamado Vishvamitra? Ele é muito importante. Nós fazemos o Gayatri, que foi nos dado no Rig Veda, e foi Vishvamitra Muni que escreveu esse Rig Veda. Ele era o guru de Ramachandra externamente, né? Rama era o Senhor Supremo. Ele aceitou ele como guru, Vishvamitra. Ele era um guru que tinha o corpo todo retorcido. Ele tinha 8 distorções nos ósseas. E Rama aceitou ele como guru também. Ramachandra é o Senhor Supremo, não é? E ele também aceitou Vishvamitra Muni como um guru de armas, o guru para como aprender, como atirar flechas, bombas, mísseis, a tecnologia ligada às guerras. Ele aceitou Vishvamitra como guru de armas. O Senhor Supremo Shri Krishna aceitou Bhaguri Muni. O próprio Krishna aceitou Bhaguri Muni. E nós ouvimos, ele disse também, Durvasa Muni é meu guru. O próprio Senhor Krishna disse isso. Chaitanya Mahaprabhu aceitou Keshava Bharati e Ishvara Puripada como mantra guru. Ele aceitou, sim, vocês sabem disso, está no Chaitanya Bhagavata. Então o Senhor Supremo, ele vai se comportar dessa maneira. Então vamos voltar a Vishvamitra Muni. Vishvamitra, ele era muito poderoso. Poderoso em que sentido? Não em vida devocional, mas as austeridades dele. Você pode tentar, se você tentar fazer austeridades, vamos supor que você não esteja interessado em Bhakti. Por um período, vamos supor que aconteça isso. Eu já vi isso acontecer. Muitos Harikathas foram pronunciados pela misericórdia de Nityananda em Haridwar. Muitos Harikathas em Haridwar. E uma vez, eu fui tomar darshana do Ganga, de Ganga Devi. E eu encontrei um Mayavadi diante de mim. Eu não estou contando uma historinha. Eu não estava falando, eu só olhei para esse Mayavadi. Eu estava indo pela estrada e eu cruzei com esse Mayavadi na minha frente. Ele olhou para mim e eu olhei para ele. Depois que a gente se olhou, eu senti algo, um sentimento direto, um sentimento físico, que aquele Mayavadi estava vestido de branco, como eu me vestia antes de Babaji. E eu olhei para ele. Eu realizei, existe um poder dentro dele. Tinha um poder dentro dele, eu senti ali, mesmo tentando me estabelecer em vida devocional. Eu não vou dizer que eu sou um acharya devocional, isso eu não digo, mas eu estou tentando agir como um acharya, porque o meu comportamento tem que ser perfeito para que ninguém possa achar erros. E se eles não acharem erros, eu ficarei muito feliz. A não ser que eu tenha feito alguma coisa errada, e você me mostra e eu vou corrigir. Mas então, naquele dia eu olhei para aquele Mayavadi. Ele era muito alto, parecia um cavalheiro. Eu olhei para ele. Ele olhou para mim. E eu pude realizar que ele tinha poder dentro daquele Mayavadi. E como é que eu pude realizar? Foi algo automático, algo forte. Porque através das austeridades, você pode até tentar na sua vida.
1 mês, 2 meses, 6 meses. I am less interested about Eu não estou interessado nas austeridades. Eu estou interessado na devoção. under the guidance Mas mesmo assim, sob a guia de Prabhupada, eu fiz algumas regras, eu segui regras bastante rígidas por 2 meses no mesmo lugar. Eu recitei, por exemplo, 3 livros por dia, cantando 64 voltas, ou bebendo água 2, 3 vezes somente. you can throw in mud and offer to, first of offer, throw in mud and take light. Comer comida como se eu fosse um cachorro com as mãos amarradas para trás da cabeça, para trás das costas, comendo no chão. But of course, their purpose is different. Bhakti-Hridaya Maharaj também fez isso. Just like Prabhupada. O meu propósito, não, acho que não foi esse Vaishnava. O meu propósito é o propósito de Prabhupada Bhaktisiddhanta, não o propósito de um Mayavadi. Então eu recitei todos esses livros 3 vezes por dia. After that, I complete and take rest for 3 Quando eu terminava, eu dormia 3 horas. E depois eu me levantava novamente e voltava a recitar. to wash up to this point. E se você urina, você tem que se lavar até aqui em cima. Your clothes, wash gancha, wash. Lavar todas as roupas novamente, fazer a chamana e de novo se sentar para continuar as austeridades. If it happens so. Mas é muito difícil fazer isso. E você, às vezes, se você for para o banheiro, você tem que tomar banho totalmente e passar tilaka de novo. Essas são as regras rígidas. Tem Vrindavana. Eu fiz Balao Acharan pela ordem do meu Guru Maharaj. Habituated to take so much Eu não estava acostumado a comer muita pimenta. Eu sentia alguns problemas. earning everything done. E depois que eu cantava o Gayatri, To temple. eu entrava no templo, às 4:30 da manhã, Temple, do arati. para fazer o Arati. Eu senti dor na barriga. I need to go to bathroom. Eu tive que ir ao banheiro. Long act. Por acaso, estou falando de 25 anos atrás. Agora não aconteceu mais esse problema. Again I take bath. Então, de novo eu tomei banho e passei tilaka de novo. E de novo eu entrei no templo. Winter season, beating. No inverno, um frio terrível, e eu tomando banho sem água quente. Not that I'm making some Eu não estou inventando. philosophy. Sem água quente. So, Eu não estou inventando isso. Então, sob a guia do Guru, Indian finances of Guru Maharaj. eu sei o que o meu Guru fez de austeridades. A nossa austeridade é o Ekadasi, a recitação do Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, cantar os santos nomes, Over your prasadam. controlar a prashada, o seu sono. Isso são as nossas austeridades. A gente não faz austeridades como os Mayavadis. Para nós é proibido. Se você faz isso, você pode perder Bhakti. If you do purposely, Se você faz de propósito, eu vou fazer austeridades. As suas austeridades, a sua vairagya, negative result. pode trazer um resultado negativo em relação a Bhakti. Um resultado negativo. If my vairagya is Se not minha suitable vairagya não for está, positive Krishna Bhakti, pode ser usada por Krishna Bhakti positivamente, então eu vou ter um problema se eu fizer austeridades por fazer. it should be in favor of Tudo o que eu faço deve ser favorável Bhagavan. ao Senhor All Supremo. my wearing nice clothes, Ao que eu visto, se eu visto uma roupa bonita, deve ser para o Senhor all Supremo. my eating, sleeping, O que eu como, dormir, olhar, o que eu olho, tudo, my activity. qualquer uma das minhas atividades deve ser sobre o controle do Guru, dos Vaishnavas e do Senhor Supremo. E aí você recebe alívio de Maya. Caso contrário, mesmo que você tente fazer bhajana, se você não seguir os Vaishnavas, você não vai alcançar Bhakti. Então todas as suas atividades, todos os seus pensamentos, o seu dormir, o seu comer, All each and every activity cada uma das suas atividades na sua vida deve estar sob o controle do Guru e dos Vaishnavas. I cannot misguide you. I am Eu não not posso manipular você, eu não sou cruel. You can think Às vezes eu falo de maneira dura. Maharaj fala coisas pesadas. like Sim, eu pareço ser cruel, mas eu não sou cruel. heavy. Eu falo pesado para salvar você, não para matar você. Come here Você veio até save aqui yourself. para se salvar. And I have no right to kill you. Eu não tenho direito de matar você só porque você não vai me dar dinheiro. Eu não posso manipular você. Esse é o ponto principal. When I look at that Mayavadi, I Então, quando eu olhei para esse Mayavadi, eu percebi que ele tinha muito poder. Ele olhou para mim, because he is doing some astringent. porque ele fazia austeridades. If somebody going to do Então, se alguém faz austeridades, automatically automaticamente ele alcança algum poder interno. that power is not so Mas esse poder não é importante. you can say from tomorrow Alguém poderia dizer, então amanhã eu vou começar a fazer austeridade. Você vai perder Bhakti. to speak about Eu quero falar Vishwamitra Muni.
sobre Vishvamitra, por isso que eu estou citando isso. Eu estou fazendo uma parênteses comprida. Então eu quero falar sobre Vishvamitra Muni. Então Vishvamitra fazia austeridades e ele se aproxima de Vaishista. Por que você não declara que eu sou Brahmarshi, que eu sou o grande Brahmana, que eu sou um grande Rishi? Porque ele é uma personalidade autêntica Vaishista. Se ele declarasse, todo mundo ia acreditar que Vishvamitra era um grande guru, então ele pressionou Vaishista para que Vaishista dissesse: você é um grande santo, que eu sou Brahma Rishi. E Vaishista Muni disse: não, agora não é hora de declarar isso. Essa maturidade ainda não se manifestou na sua vida. Ele respondeu: o quê? Aquele tipo de maturidade ainda não foi desenvolvida por você. O que você está falando? Vishvamitra respondeu: o dia que você desenvolver maturidade plena espiritual, eu vou declarar. Então ele continuou fazendo austeridades e voltou. Agora eu fiz muito mais austeridades. Por que você não declara agora que eu sou Brahmashri? Então, você ainda não alcançou a perfeição. Você tem que ir mais adiante. O quê? Eu não alcancei ainda? Não. E ele fica bravo. E Vaishista continua calmo e silencioso. Então, Vishvamitra fica bravo e o outro continua calmo e silencioso. Então, o que acontece no final? Vishvamitra Muni, ele quis se vingar. Ele quis retaliar. Se vingar. Ele é invejoso de mim. Por que ele não declara que eu sou um grande santo? Eu vou matá-lo. Matar quem? Ele pensou em matar todos os filhos de Vaishista. Eram 8 ou 10, eu não me lembro. Ele matou um por um. Todos os filhos de Vaishista, para que Vaishista percebesse que ele cometeu um erro, que ele ficasse agitado, nervoso. Mas Vaishista não ficou nervoso. Ele continuou impecável, porque esse é o sintoma do devoto puro. Em qualquer situação, quão perigosa ela seja, ele nunca vai se sentir nervoso. Entende? Em qualquer situação. Vamos imaginar que um grupo tentou atacar Prabhupada Bhaktisiddhanta, mas ele não se agitou. Porque qualquer tipo de medo que se desenvolve dentro de você, quem é responsável? Você é responsável. Qualquer tipo de medo que se desenvolve dentro de você, quem é responsável? Você. Porque você tem Anabilas, porque você tem desejos separados de Krishna. Se você não se concentra no conhecimento eterno, se você não se concentra no conhecimento espiritual o tempo todo, aí o medo se manifesta. É um fator automático. Porque nós temos uma concepção dual. Uma é Maya, outra é o conhecimento espiritual. Até hoje você tem duas concepções. Às vezes você fala em nome de Maya, às vezes você fala em nome de Krishna. Eu não estou dizendo que você nunca vai conseguir se livrar de Maya, mas no presente você tem essa concepção dual. Isso aqui, talvez eles fizeram algum erro, talvez não. A mente vai de um lado ou vai de outro? Você não se concentra aos pés de lótus de Krishna 100%. E a sua mente vai aqui e lá. Por quê? Você está pensando em Maya. Meu filho, minha filha, minha esposa, o meu serviço, minhas atividades, tudo isso é Maya. Você só pensa nisso. Mas, se você consegue fazer algo por Senhor Supremo, aí sim, se você faz algo por Senhor Supremo, isso é devoção. Você tem que tentar fazer. Alcançar devoção absoluta. Então Vishvamitra quis se vingar e finalmente Vishvamitra veio com uma espada de noite. Ele veio
Vashishta Muni E lá and Vaishista his wife e sua Aruni, esposa both of them sitting in a rock estavam sentados sobre uma garden. pedra no jardim. Rock, not inside Bhajan Kuti. Eles não estavam dentro do Bhajana Kutir, estavam sentados sobre uma pedra no jardim. Vashishta Muni E Vaishista Muni e sua esposa, chastity. que era uma mulher muito casta. And Então os dois estavam sentados. Vashishta Muni speaking. E Vaishista disse, Vashishta Muni speaking to wife. Vaishista Muni disse para a esposa, agora veja At this moon god, ao semideus da lua. moon god. Olhe para o semideus da lua, que estava, era a lua plena. Light all around. Estava tudo iluminado pela lua. Light, but Uma luz clara soothing feeling. We are not burning feeling. estava vindo e uma sensação de frescor estava sendo espalhada pela lua. E todo o jardim, todos os rios estavam iluminados por essa lua perfeita, com essa luz perfeita. The power of Assim como o poder who? como o poder de Vishvamitra. He is praising. Ele disse, Vashishta Muni going to praise. Vaishista elogiou Going to praise o outro Vaishnava, o outro santo, o outro sábio. Ele disse, a lua está refrescante just like the como finances o poder by de Vishvamitra, como o poder que ele recebeu através das suas austeridades. E Vishvamitra Muni, ele disse as austeridades dele, não bhajana, mas ele fez austeridades e ele alcançou um poder que é tão refrescante como o da lua. E aí, Vishvamitra ouviu isso e disse, eu pensei que ele fosse cruel, que ele tinha inveja de mim, pensou Vishvamitra, disse Vishvamitra. Agora ele está me elogiando, me glorificando. Então, quando esse Muni, Vishvamitra, descobriu, ele não é invejoso, ele só não me deu elogios porque eu não estava ainda qualificado, e agora ele está elogiando minhas austeridades. Oh, meu Deus, eu fiz um erro. E ele joga a espada com a qual ele ia talvez fazer alguma coisa contra Vaishista, e agora ele deitou aos pés de Vaishista. Eu ia me vingar de você, e agora eu descobri que eu estou errado. E Vaishista Muni pega ele pelos braços, levanta ele do chão. Enquanto ele estava dando a vata, ele abraçou. Ele falou, hoje você está qualificado. Agora você alcançou a qualificação espiritual. E hoje eu posso declarar que você é Brahmarshi. E ele começou a fazer austeridades de tal maneira que ele começou a ver os mantras dos Vedas escritos. Richa. Ele via as palavras escritas. Você canta o Gayatri, sim? Foi ele que pronunciou o Gayatri Mantra. Este Muni, Vishvamitra. Foi ele que viu este mantra e pronunciou este mantra. Então nós pensamos que o Guru Vaishnava tem inveja de nós, que ele quer brigar conosco. A gente pensa isso. Mas isso é um erro muito grave. O Guru Vaishnava não tem inveja. Qual é o fato? Qual é a verdade? Eles falam a verdade absoluta. Eles não têm inveja. E se eles nos corrigem é para o nosso bem, eles não estão competindo conosco. Mas as pessoas não entendem isso. E agora você pode dizer, por que o Guru Vaishnava quer pratista? Prabhupada Bhaktisiddhanta ou Narottama Das Thakur falam sobre esse ponto. O Guru Vaishnava nunca aceita um pratista. Nós não devemos aceitar fama pratista, porque a pratista somente o Vaishnava puro pode aceitar em nome dos outros Vaishnavas. Somente o Vaishnava puro pode aceitar pratista. A gente não tem esse direito, porque eles são os representantes de Balarama. Balarama pessoalmente vem na forma do Guru. Baladeva Maharaj vem na forma do Guru dos Vaishnavas para nos salvar.
E as evidências estão escritas sobre isso no Bhagavatam, que Balarama vem na forma do Guru, do Vaishnava puro. Está escrito no Bhagavatam este verso. Então, eles são os representantes do Senhor Supremo, os verdadeiros representantes do Senhor Supremo, são como mensageiros, eles foram escolhidos para vir neste mundo material, para nos trazer os caídos. Quem é caído? Ah, você, vem até mim. Você é caído? Por quanto mais a pessoa é caída, mais eles mostram misericórdia. Quanto mais caído, mais misericórdia o Vaishnava quer dar para ele. Essa é a natureza de Gauranga. Quanto mais caído, mais misericórdia. Para liberar essas almas. Então está escrito assim no Bhagavatam, que os Vaishnavas puros são personalidades escolhidas pelo Senhor Supremo como mensageiros que vêm pelas ordens do Senhor Supremo. Você pensa que Prabhupada Bhaktisiddhanta é uma personalidade qualquer como eu e você? Prabhupada Bhaktisiddhanta foi escolhido, Bhaktivinoda Thakur também. Eles vieram para nos liberar. Quem são os caídos? Venham. Está escrito isso no Bhagavatam. Então, dessa maneira, eles vêm aqui. Você pode perguntar, Maharaj, por que eles vêm aqui? Por que eles aceitam fama? Não, eles não aceitam fama. Eles aceitam a fama dos Vaishnavas, não a própria. Eles não aceitam pratista. Eles aceitam pratista dos Vaishnavas. Pratista dos Vaishnavas. Qualquer honra que você me deu, qualquer guirlanda, qualquer coisa que você me dê, se eu aceito isso, se eu puser isso no meu bolso, eu não tenho bolso, mas se eu colocar no seu bolso, então eu poderia ser punido. Tudo que eu recebo, eu tenho que dar tudo. O que quer que você dê para mim, eu tenho que dar tudo para o meu Gurudeva. Que ele oferece para o Guru dele, que oferece para o Guru dele. Assim o Parampara se mantém. Toda a honra, o prestígio, os presentes, tudo tem que ir aos pés de lótus de Balarama. Como uma corrente, como uma sucessão acorrentada, uma coisa conectada na outra. Mas você vai pensar que o Guru está aceitando o pratista, porque ele aceitou uma guirlanda, porque alguém está glorificando o Guru. Mas o Vaishnava verdadeiro, eles são forçados a aceitar isso, porque isso é Vaishnava e pratista. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, eu estou agindo como um acharya. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, eu estou agindo como um acharya. Se eu aceitar guirlandas e reverências, não me dê guirlandas. Se eu disser não me dê guirlandas, isso pode ser uma duplicidade, Prabhupada diz. Se eu estou agindo como acharya, eu preciso aceitar. Então, se eu for visto como um ideal, se você na sua vida aceitar uma alma caída como seu ideal, então o que eu vou poder fazer por você? Porque você é um tolo. Se você aceita uma alma caída como um grande acharya, como seu ideal perfeito, então eu não posso te ajudar. Mas suponha que você possa entender a diferença entre a Prakrita Shabda Brahman e o som material. Depois de ouvir, você realiza. Isso é a Prakrita Shabda Brahman. É como um fogo. Ele bate na gente, nos fere, nos machuca, a gente treme. Isso é a Prakrita Shabda Brahman. Entende? Se você não tem reação ouvindo o Harikatha, é como uma coisa fria. Se alguém te cumprimenta de maneira fria, você pensa que aquela pessoa é meu inimigo. Então, dessa maneira, depois de ouvir o Shabda Brahman, o verdadeiro Harikatha, se você fica agitado, é meio revoltante, você fica, seu coração bate, e você fala, esse é o verdadeiro Harikatha.
porque ele me põe em crise. Depois de ouvir muito Harikata, se você não sente reação nenhuma, então aquilo não é Harikata. Aquilo é como uma filosofia seca, uma filosofia doce, para capturar você e a sua mente. Você se sente captivado por palavras doces. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, se é a sua escolha. Dessa maneira nós vemos o Guru e o Vaishnava se sentam na cadeira, então eles pegam todas as glorificações de outras pessoas, aceitam guirlandas, mas eles pedem, não aceite pratista. Mas você aceitou a guirlanda, e por que você vai dizer para mim não aceitar fama pratista? Sim, existe um segredo nisso, porque ele já é o representante de Balarama. Então eu posso lhe dar um exemplo. Quando o Guru Vaishnava falam, Bhaktivinoda Thakur fala sobre isso, ele escreveu isso. Existe esse kirtana, não? Então, o Vaishnava puro vai dizer para o discípulo, não aceite pratista. Mas se o discípulo disser, você toma pratista, você aceita. Então, porque aquele discípulo é um tolo. Eu vou dar um exemplo. Um homem fez um prédio novo. Um homem fez um prédio novo, um prédio muito bom. E ele faz uma pinta de uma tinta caríssima. Pinta todo o prédio, por dentro, por fora, tudo pintado com uma tinta caríssima. E aí ele coloca uma propaganda, não colhe propagandas nessa parede. Aqui precisa escrever, senão as pessoas vêm e colam coisas na parede. Escrevem um monte de coisa, pedem voto. Então, para parar as pessoas de escrever besteiras na minha parede, eu primeiro preciso escrever algo na parede. Para parar as pessoas de escrever besteiras, de escrever algo na minha parede, eu preciso escrever alguma coisa na minha parede. Dizer, não pregue aqui. É o mesmo exemplo. O Guru e o Vaishnava, eles aceitam pratista e colocam um cartaz. Não aceite pratista. E você pode ver isso de uma maneira errada, mas é a sua decisão. O Vaishnava puro nunca toma um pratista, na verdade. Aquilo eles entregam aquela pratista para Krishna. É por isso que eles têm poder. Alguém poderia dizer, por que Prabhupada Bhaktisiddhanta é tão poderoso? O nosso Guru Varga, Madhava Goswami Maharaj, Param Gurudeva, o Guru Maharaj disse, ninguém pode se sentir, olhar nos olhos de Prabhupada Bhaktisiddhanta e falar com ele. Ninguém conseguia falar com ele. Quem falava era Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, Param Gurudeva. Se você olhasse para ele, você ficava com medo. Por quê? As pessoas vinham ali e falavam, ele perguntava, o que você quer me dizer? As pessoas não conseguiam falar. Não era o poder dos Mayavadis, o poder dele é porque dentro do coração dele, Krishna estava lá. Então, qual é a solução dos Mayavadis? O que quer qualquer poder que eles acumulem através de austeridades. Eu vi muitos nos Himalaias, eu fui muito tempo lá. Eu já vi alguns yogis em água gelada, ali em Gomuka, onde o Ganges vem. Eu tomei banho ali. Se você põe a mão na água, a água machuca a sua mão de tão gelada. Esse tipo de gelo. Então, ali tinha um yogi. Ele estava dentro da água. Eu falei, por que ele está dentro da água? Com uma perna para cima e a outra perna dobrada. Ele estava de pé. Eu falei, o que ele está fazendo com aquela água gelada, como um gelo? Aquela água fria. Então, esse tipo de austeridade, se você fizer, você recebe algum poder, mas esse poder não pode ser comparado com o poder devocional. Como, por exemplo, Hiranyakashipu. Mahaprabhu explicou, eu posso explicar isso amanhã, hoje não vai dar tempo. Mahaprabhu falou.
Ele falou para esses brahmacharis. Ele queria entrar dentro do movimento de Sankirtana de Mahaprabhu, mas não foi permitido para ele entrar. E finalmente ele recebeu o convite de Shrivas Pandit. Você pode ficar escondido num quarto. Você fica embaixo da cama, vem. Com muito cuidado. Mahaprabhu não queria que ele entrasse, porque Mahaprabhu não permitia todos no Sankirtana. Mahaprabhu, no Sankirtana, diz, eu não estou sentindo prazer hoje, o que está acontecendo? Tem alguém escondido aqui? Tem alguém aqui? E finalmente ele descobre esse Shuklambra Pandit. E ele sai do esconderijo de Mahaprabhu, corrige ele, dá uma bronca nele, para nos ensinar. Mahaprabhu não é fácil, não, ele é o próprio Senhor Supremo. Você pensa, ele disse, que você faz austeridades, você só bebe leite, não come mais nada, só fazendo austeridade, tomando só leite, não come mais nada. Você acha que só por isso você pode me alcançar? É só isso que precisa? Você pensa que simplesmente porque você faz austeridades rigorosas, você pode me alcançar? Não é tão fácil assim me alcançar, não é fácil me alcançar. E é por isso que Shyamdas Babaji Maharaj começou com este verso, que Bhakti é dificílima, Sudurlabha, raríssima e dificílima. Então qual é o comentário de Sriman Mahaprabhu? Mahaprabhu disse, veja, os demônios também fazem, Hiranyakashipu também fez austeridades. E daí? E daí? Você pensa que por austeridades e penas você pode me alcançar? Aqueles demônios, eles fizeram tais austeridades e penas que nem os semideuses podem fazer. Nós não temos exemplos em toda a história da civilização do universo. Os demônios fazem mais austeridades até que os semideuses. Nem no passado e nem no futuro ninguém vai fazer austeridades igual a Hiranyakashipu, que era um grande demônio. Então, e daí? É com austeridades que você chega até mim? O que ele recebeu no final? Ele insultou Bhagavan, Guru e os Vaishnavas. E ele foi destruído por isso. Então Mahaprabhu diz para esse brahmachari, os demônios também fazem austeridades. E daí? Você pensa que é fácil me alcançar? É por isso que na Gaudiya Mat nós discutimos isso várias vezes. Nós precisamos de uma vairagya, de uma renúncia balanceada, equalizada. Todas as suas atividades devem acontecer para a satisfação do Senhor Supremo. O Guru vai te instruir. Vá repousar. Não, Maharaj, agora eu não posso. Agora é de manhã. Não, o Guru está mandando você repousar porque ele viu que você precisa. Então isso se torna bhajana se você segue a instrução do Vaishnava. Se você segue uma ordem do Guru, mesmo que seja de dormir, você está fazendo bhajana. Mas se você viola as regras do Guru e do Senhor Supremo, eu estou fazendo vida devocional, eu me exponho, você é como um Ravana, você é como um demônio que será destruído. Você tem que seguir as instruções, senão você não alcança Bhakti. Então Yukta Vairagya é muito importante. Eu posso abrir esse capítulo amanhã. Ontem eu quis também falar muitas coisas, mas eu quero esclarecer um ponto muito importante. Lembre-se, cada atividade, qual era uma das minhas atividades? Mesmo uma folha na árvore que esteja balançando, não balança sem o desejo do Senhor Supremo. E quando eu faço coisas erradas, é pelo desejo de Krishna? Você pode se perguntar, não? Maharaj, você falou que tudo acontece pelo desejo de Krishna. E quando eu cometo pecados também? Sim. E você precisa esclarecer esse ponto dentro do seu coração. Tudo, direto ou indiretamente, é controlado pelo Senhor Supremo, 100%. Direto ou indiretamente, está tudo sendo controlado pelo Senhor Supremo. Porém, os devotos puros, eles recebem instrução direta no coração. E é por isso que você canta o Gayatri, Prachodaya. Bhagavan, me inspire para que eu possa fazer atividades perfeitas e puras. Então, os devotos puros recebem essa instrução direta do Senhor Supremo. E aqueles que estão em Maya também recebem a instrução do Senhor Supremo, mas através de Maya.
não diretamente. Então é Maya que nos instrui a fazer pecados. Como Maya é uma serva do Senhor Supremo, você está recebendo instruções do Senhor Supremo indiretas através de Maya. De acordo com os seus pecados passados, você é empurrado a fazer pecados agora por Maya. Então, de acordo com o seu samskara negativo, com as suas ações negativas da vida passada, você é controlado por demônios que são empregados por Maya para te controlar. Se alguém fez muitas coisas erradas e agora no presente quer ser controlado pelo Guru ou pelo Vaishnava, eu não estou falando dessas pessoas que estão tentando se render sinceramente. Eu estou falando daqueles que estão sob o controle de algum demônio que foi empregado por Maya. Por quê? Suponha que alguém quer beber vinho de acordo com seus samskaras. O Senhor Supremo não vai falar. Ele vai falar, não beba isso na forma das escrituras e na forma dos Vaishnavas. Está proibido isso. Mas o Senhor Supremo não vai para a pessoa e fala, olha, você está proibido de beber isso. Ele não vem falar assim diretamente para cada um, né? Já está escrito. Ele não vem falar isso diretamente. Já está escrito no Shastra. O Guru e os Vaishnavas já disseram. A gente recebeu diferentes conselhos do Senhor Supremo em diferentes Puranas, livros, manuscritos, Shastra. Então aquela pessoa que está bebendo de acordo com o seu samskara, porque ele ou ela nunca tinham encontrado um Vaishnava puro. Então, o que o Senhor Supremo pode fazer? O Senhor não vai vir ali, pegar no braço da pessoa e interferir. Ele não vai lá interferir diretamente com o seu desejo de beber vinho, com o seu capricho de fazer coisas erradas. Ele não vem diretamente. A alma condicionada, para ela foi dada a liberdade, ela faz o que ela quer, ela faz ou não faz. O Senhor Supremo não para, não interfere, não faça. Não é esse tipo de jogo que Krishna joga. Amanhã eu vou explicar esse ponto. Então, tal pessoa, ele ou ela, estão sendo inspirados de acordo com os seus pecados, com as suas ações, com seus samskaras, com as impressões precedentes. Tudo que você tem que fazer, você tem que salvar no computador, não é? Se você não salva tudo que você faz no computador automaticamente, se acontece alguma coisa com o computador, você perde, não é? Então você tem que se salvar, você tem que se limpar, você tem que seguir as instruções, porque senão você se contamina e você não se liberta dos seus samskaras. É por isso que a gente segue as instruções. Então o Senhor Supremo, Ele vai te dar poder espiritual. E da onde vem o poder dele? Mas se você vai beber vinho, se você vai beber coisas ilícitas, pelo poder de quem? É o poder do Senhor Supremo. Você já tem poder, mas indiretamente você está sendo controlado por algum demônio, por Maya. O Senhor não está fazendo isso diretamente. Qualquer resultado negativo que você faça, qualquer pecado que você cometa, o Senhor não está criando isso. Ele nunca disse para você, beba isso, faça coisas erradas, cometa pecados. Krishna nunca disse isso. Eu disse, vem até mim. Krishna disse, vem até mim. Mas você não vem? Você não obedece? Então, está escrito. Krishna disse. Eu nunca pedi para ninguém fazer atividades negativas, escrever besteiras. Eu pedi para ele, haja com devoção, beba néctar. Mas eles não querem beber néctar, eles querem beber álcool. Krishna dá liberdade para a alma condicionada, mas se ela manipula essa liberdade, ela vai receber esse resultado. Mas se ela usa a liberdade de maneira apropriada, ela vai receber bênção. Krishna não vai se meter nisso pessoalmente. Nós vamos falar sobre isso. Amanhã nós vamos discutir este ponto. Então hoje eu vou parar por aqui. Eu não tenho tempo. Amanhã nós vamos explicar este verso.